Começar a nossa aula de hoje. Estejam atentos, porque eu vou fazer perguntas. Tá dando para ouvir a musiquinha de fundo? Uma musiquinha de fundo, tá dando para ouvir, Ricardo? Não, acho que você tem que tirar de novo e colocar lá embaixo no áudio. Não, Eu tenho tá que no tirar. celular, eu não coloquei no computador, não. Ah, não? Então não Não, dá para ouvir, não. vou desligar aqui, depois a gente ouve, então. Senão eu vou falar mais. Onde eu vou colocar essa carinha aqui? Vamos lá? Olha a nossa amiga aí, pulando de alegria pela aula de hoje. Ai, que bonitinha. O que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar um pouquinho de dois capítulos do Evangelho, o capítulo 25 e o capítulo 26, né? No primeiro capítulo a gente vai falar um pouquinho do que significa esse buscar e achareis. Deixa eu ver se eu consigo trazer esse cara para cá. E o que tem no buscar e achareis? Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Observai os pássaros do céu, não vos afadigueis pelo ouro. E o capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Então, a gente vai começar a entender um pouquinho aí o que significa essa frase. Entrar um pouquinho aí no... A gente vai destrinchá-la, né? E aí, o que temos nesse capítulo? O dom de curar, preces pagas, mercadores expulsos do templo e mediunidade gratuita. Fechado? Combinado? Então, eu quero já compartilhar com vocês o que aí? Quando a gente fala de buscar e achareis, a gente vai ler no Evangelho, o que está dito, né? O que está escrito? Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto, quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bata a porta, abrir-se-á. E aí? Quando a gente lê essa passagem, o que a gente entende? Quem quer dar opinião aí? Quero já uma opinião de bate-pronto, sem antes eu continuar a aula. Quem quer dar uma opinião? Pode ser curtinha, não tem problema. Opinem, opinem. Vou falar um pouquinho, vou opinar aqui, tá? Diga. Quando a gente pede em oração, Deus vê que é uma boa coisa, Ele nos dá. E o buscar e acharei é a gente buscar a palavra de Deus, o conhecimento, né? Para que a gente venha a receber evolução. Né? Muito obrigada, Elenilda, pela sua contribuição, viu? Entendi isso aí. Vamos lá, a gente vai seguir aqui e você vai ter a resposta. O que tanto a gente busca? Fala para mim. Vamos lá, gente. O que tanto nós buscamos? Quem quer responder? Sem ser Helenilda, é claro. O que buscamos? Infelizmente, o dinheiro. Eu acho que cada um... Quem mais? O que mais, Wanda? Eu acho que as pessoas são diferentes. Se você fala assim, a maioria das pessoas falam assim, eu quero ser feliz. Mas se você for perguntar o que é ser feliz, as pessoas divergem, né? E eu percebo que esse desconhecimento, né, esse autodesconhecimento é que faz a gente, às vezes, não saber formular exatamente o que a gente quer buscar. Quem mais? Obrigada, Wanda. Quem mais?
Vamos lá, gente, o que que a gente busca? Oi, Karina, boa noite. Boa noite. Karina, sabe que, assim, minha opinião, eu acho que o ser humano, ele busca a felicidade constantemente. Tá. Todo dia, todo tempo ele está buscando a felicidade. Mas só que, assim, sem saber que a felicidade, ela não é desse mundo, né? Como a gente aprendeu agora. Então, e a felicidade, ela está nas pequenas coisas ali, na busca de Deus, na oração, seguindo o caminho de Jesus. Então, a gente é uma busca, assim, do ser humano, até inconsciente, mas é uma busca constante. Procura essa felicidade. E ele fala, eu não sou feliz. Às vezes tem as coisas, tem bens materiais, e não é feliz porque ele está sempre buscando. Mas buscando o quê? Né? Eu acho que a felicidade, ela faz parte dessa busca. Tá, então felicidade, tentar se reconhecer internamente, dinheiro. Vamos ver o que que o Evangelho trouxe para a gente, o que que Jesus nos diz. No Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 22, ele fala o seguinte: a vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. Quantas vezes a gente já disse para vocês aqui, logo que desde o início do ano, eu e o Ricardo, quantas vezes a gente vem falando para vocês que a prática, o conhecimento em parceria com a prática é muito importante. E que um sem o outro não faz sentido, né? Essas experiências que a gente está dizendo, que no Caminho, Verdade e Vida está dizendo, são as experiências através da nossa prática. Então, não adianta, mais uma vez, eu e o Ricardo, a gente já repetiu muitas vezes isso, não adianta termos o conhecimento e não multiplicarmos. E como é que a gente faz para multiplicar isso? A gente multiplica, a gente primeiro internaliza, como a Wanda falou, né? Às vezes as pessoas, elas pedem as coisas e elas nem sabem o que elas estão pedindo, elas nem sabem o que estão buscando, né? As pessoas, nós, né? Nós pedimos, às vezes a gente nem sabe, a gente pede as coisas e a gente nem sabe. Como a Márcia diz, a gente pede a felicidade e a gente, na verdade, nem sabe o que é a verdadeira felicidade, né? Como o Ricardo disse, a gente pede dinheiro, bens materiais. Então, sinto dizer para vocês que o que a gente leva dessa vida são as nossas experiências. E o que a gente leva da nossa vida são as práticas que exercemos para com nós, para com a gente, assim como para com os demais, para com o coletivo. Então, por quê? Porque tudo isso fica o quê, gente? Fica registrado no nosso perispírito, não fica? Quando a gente desencarna e nos tornamos, né? Nos tornamos espíritos, a gente vai lá prestar as contas na hora que desencarna, está tudo registrado no nosso perispírito. Né? Eu falo que são registros como se fosse a gente tirando um raio-x. Quando a gente tira um raio-x, quando a gente quebra alguma coisa, né? Quando a gente tem que fazer alguma ressonância, né? A gente consegue ver o nosso corpo internamente. Quando a gente desencarna, nós somos um raio-x. Então, a espiritualidade sabe muito bem o que fizemos. Sabe muito bem o que está gravado em nossa consciência. Porque nós demonstramos, né? Está implícito em nós. E lá, o pensamento, ele é muito mais rápido. Então, o que a gente busca? O que a gente precisa buscar? A gente precisa buscar o nosso desenvolvimento. E como que a gente se desenvolve? Vivendo. Não tem como. Não tem como você se desenvolver e ficar enclausurado dentro de uma bolha. Não faz sentido. Aí você vai perder uma encarnação,
de todo um trabalho que a espiritualidade teve para a gente reencarnar, aí a gente perde a reencarnação, porque nós preferimos ficar numa bolha de algo que nós havíamos acordado antes de vir, e aí nós ficamos ali, nascemos, crescemos, e ficamos enraizados dentro de uma bolha, né? Então, não é isso que Jesus, não é isso que Deus quer de nós. E aí, no caminho, verdade e vida continua. Eu acho que tem algum áudio ligado aí, deixa eu ver. Só desligar, só para não fazer ruído, tá, gente? Continua. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de toda, em virtude de construir um movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Então, o que ele está falando aí? Que independente da religião que você tenha, é muito importante nós termos um contato com a espiritualidade, né? Um contato com alguma religião que fale de Deus, que traga para nós boas palavras, que traga para nós bons ensinamentos, né? Ensinamentos consistentes, ensinamentos onde o embasamento sejam as leis divinas, e que esses ensinamentos, eles sejam o mais puro possível da interpretação do exemplo de Jesus quando veio à Terra, que esses ensinamentos não tenham nuances de intercorrências humanas, né? Que a gente consiga aprender, através de qualquer religião que seja ela, com transparência as leis divinas, né? Então, a gente precisa buscar, e como é que a gente faz para buscar isso? A gente precisa se questionar, a gente tem que questionar o que está escrito nos livros, e quando a gente se questiona, a gente coloca uma pulguinha atrás da nossa orelha, que fica ali coçando, para que a gente busque a informação, e que a gente consiga se pautar em boas informações, em informações consistentes. É isso que a gente vai falar muito isso ao longo do ano e ao longo das aulas. É muito importante que vocês busquem informações consistentes, verdadeiras, né? Transparentes, e que quando a gente busca as informações, a gente vai ficando com mais dúvida. Quando a gente monta uma aula para vocês, né, tanto eu quanto o Ricardo, a gente fica com mais dúvida. A gente termina de montar a aula para vocês, a gente fica, poxa vida, eu poderia ter colocado aquela situação, aquela. Isso é verdade. Não é? Isso é verdade. Não é? E aí a gente não fica depois, a gente fala, nossa, mas a gente poderia ter falado isso para os alunos, mas a gente fala na próxima aula. Então, gente, é muito importante que tenhamos, qualquer que seja ela, a religião, uma palavra de amor, uma palavra de carinho, tá? Que isso nos engrandece, nos ilumina, como diz no livro, tá bem? E aí? A gente já tem o caminho, né? O Jesus foi lá e deu a fórmula, certo? O que a gente precisa buscar? A gente precisa buscar o nosso entendimento para que a gente possa entender através da nossa espiritualidade que todos nós temos, independente de religião, né? Então, nós precisamos buscar dentro do nosso eu, dentro da nossa alma, do nosso íntimo, nos expandirmos, né? E para que a gente consiga fazer essa expansão, existe a ferramenta que são as leis divinas, né? Que são as leis de Deus. Então, existe aí um exército de ferramentas boas que a gente pode absorver, que são as leis de Deus. E aí, a gente, né, nascemos.
Temos lá dentro da nossa consciência, a gente nasceu lá com o amorzinho, né? Com o amor, com a consciência, com a inteligência, né? Mas a moral a gente já trouxe das outras vidas. Então a gente nasce. E aí? A gente tem a ferramenta. O que a gente faz com ela? Qual é a ação que a gente exerce como humanidade? Digam para mim, o que vocês acham? Então, a gente tem essa ferramenta, que a gente nasce dentro da nossa consciência já com o amor, né? E temos a ferramenta, já que também está dentro da nossa consciência, que são as leis de Deus. Já temos aí as ferramentas necessárias para a gente evoluir, né? Como disse aí também no Caminho Verdade e Vida. E o que a gente faz? Respondam. E aí? E a humanidade? Tem que servir a humanidade, né? Acho que é servir. Servir. Quem mais? Pessoal. Quem mais? Vamos, gente. Eu penso que essa questão do servir, ela já mata um conjunto de necessidades principais. Porque como nós temos uma cultura de, como foi dito, né, da busca da felicidade, nós nos vemos como seres relativamente egoístas. Tá, então calma aí. Então você já falou do egoísmo aí. Boa, já está falando aí do egoísmo. Falamos do servir e já falou do egoísmo. Beleza. Sabe cuidar de quem a gente ama. E na hora não dá. Não é bem assim. Quem mais? Desculpa. Também. Desculpa. Não, desculpa eu que estou cortando você. Pode concluir, por favor. Tem que progredir, buscar o progresso sempre. Então, vamos lá. Servir, progredir, falamos aí do egoísmo também. Quem mais? O que a humanidade exerce, gente? O que a gente faz com esses instrumentos que a gente tem? Ninguém vai falar mais nada? Vão me deixar... Tem que trabalhar, é isso? Trabalhar. Trabalhar, a gente já tem o conhecimento, já vem com o conhecimento prévio, exercer isso ao longo do nosso caminho. Exercer o trabalho. Fechou. Então, vamos lá. Qual que é a resposta? Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Olha aí, gente, o que a gente faz? A gente não faz o correto, né? Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Então, seria correto, o correto seria exercermos tudo isso que vocês falaram, exceto o egoísmo, né? Que é o que a Márcia, foi a Márcia ou foi a Wanda, né? Acho que foi a Wanda que comentou, que o egoísmo é uma coisa que a gente precisa trabalhar em nós. Mas seria muito, muito gratificante se quando encarnássemos, né? E nos tornássemos aí detentores das nossas próprias atitudes, né? Depois dos 7, 8 anos, que trabalhássemos em prol do bem, que servíssemos a nós e ao outro em prol do quê? Do amor, da caridade, de bons sentimentos, não é? O progredir, tá correto? É correto. Seria bom se a gente só progredisse através de reações amorosas, de carinho, né? De alegria, de bem-querer ao outro. E não é assim que funciona, né? Muito pelo contrário. Por isso que estamos aqui na Terra. A gente ainda está galgando aí a passos lentos, né? Diga-se de passagem, mas nós vamos conseguir, porque cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo, né? E Deus sabe de tudo isso. E aí, quando a gente tem a oportunidade que Deus nos dá essas ferramentas, o que a gente faz?
A gente trabalha toda essa encarnação tentando resistir ao egoísmo, à vaidade, ao orgulho, à intolerância, não é? E aí deixa eu ver se ele continua, não lembro agora. Continua. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, contaminada de privilégios e preferências. Quantas vezes a gente vê aí esses falsos profetas, não é? Que falam em prol de Deus e exalam a mentira, né? As famosas fake news, e as atitudes são totalmente arbitrárias. Então, é isso que o Caminho Verdade e Vida traz para a gente. Não adianta nós colocarmos um outdoor falando de Deus se nós nos privilegiamos apenas com as nossas ações egoístas, as nossas ações de orgulho, de vaidade. Por isso que ele fala aqui, muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável. Desde quando Deus é subornável? Desde quando? E como nós podemos mudar esse cenário? Eu quero que alguém responda quem não falou ainda. Como a gente pode mudar esse cenário? Me digam. Com a força de vontade. Sim, o simples querer de fazer isso acontecer. Fazer acontecer, querer, perfeito. Quem mais? Só ter a força de vontade basta? Oi. Não só a força de vontade, mas também um pouco de impulso. Um pouco de impulso a partir dos ensinamentos. Porque eu posso aprender alguma coisa e eu posso não usar aquilo. Ninguém vai saber, por assim dizer, ninguém vai saber. Só eu que vou saber. Então, eu tenho que colocar em prática aquilo que eu aprendo. Porque senão não vale de nada. Fechado. Alguém quer contribuir mais? Como que a gente muda o cenário? A reforma íntima também, né? Porque vai exalar no ambiente o seu comportamento corresponde ao comportamento do próximo, né? Você vai levar uma educação para um lugar que, vamos dizer, o meu jeito o jeito que eu te tratar é o jeito que eu vou receber, né? Então, acho que a reforma íntima, né? Começa pela nossa reforma íntima, essa mudança. Né? Vamos ver a resposta. Eu acho que é o exemplo de boas ações, né? Porque aí as pessoas vão vendo o que a gente faz de bom e, quem sabe, tentam fazer também, né? Vão se contaminando com o bem. É a repetição, né? Quando eu vejo alguém fazendo, eu automaticamente faço também, né? A gente vê isso nas atitudes do dia a dia, né? Quando a gente vai pegar uma condução, quando alguém começa a correr, a gente começa a correr, às vezes a gente nem sabe o que está acontecendo, né? Isso é a repetição de você olhar o outro, se espelhar naquele e achar que aquilo vai acontecer com você também. E qual é a resposta? Eita, que travou tudo aqui. Olha aí! Trabalho! Alguém falou trabalho na pergunta anterior aí, né? Na pergunta anterior, o que a humanidade exerce. Aí eu falei para vocês que, por enquanto, ainda a gente não exercia, mas que a gente pode mudar através do trabalho. E a gente pode mudar também através do progresso. Olha a fórmula. Agora está começando a ficar mais robusta, né? Deus está falando para a gente, olha, vocês virão para a Terra e vocês terão dentro de vocês
o amor e todas as leis divinas, tá? Mas para que vocês possam se modificar, se desenvolver com maior facilidade, nós vamos trazer para vocês, enraizado na consciência de vocês, também o trabalho e o progresso, que são nada mais do que uma das leis divinas, né? Então, a gente tem a lei do trabalho e a lei do progresso. E aí, o que a gente faz com esses carinhas? No Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte, na questão 674, que refere-se aí ao trabalho, né? E aí a gente já vai entrar na segunda parte da aula, que é ajuda-te, né? Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. O que o Livro dos Espíritos fala para a gente aí? O trabalho é a lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Então, automaticamente, nós vamos reencarnar e teremos que trabalhar, porque isso faz parte do nosso desenvolvimento. Não tem segredo. É muito simples, né? Deus trouxe para a gente de forma muito simples. A gente não está dizendo aqui, o Evangelho não está dizendo, o Livro dos Espíritos não está dizendo aqui que tenha que ser um trabalho remunerado, tá? Também é bom um trabalho remunerado, sim, porque paga as nossas contas, faz com que a gente se alimente, mas também um outro trabalho que também não seja remunerado e que também nos engrandece, nos faz sentirmos úteis, né? A gente pode dividir por um trabalho remunerado e um trabalho que não seja remunerado, não é? Então, aí, ele segue aqui falando o seguinte. A gente está travando. É a expiação e, ao mesmo tempo, o meio de aperfeiçoamento de sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. O que acontece? Não podemos reencarnar e, quando estamos numa fase adulta, ainda termos as mesmas opiniões e atitudes de uma criança de 10 anos. Quando Deus traz para a gente a lei do trabalho, ele sabe que nós vamos nos envolver com situações difíceis, com situações fáceis, com decisões importantes, com decisões menos importantes, com pessoas que serão os nossos desafetos, com pessoas com as quais nos tornamos afins. Ele sabe de tudo isso. Faz com que alimente a nossa inteligência e traga essa engrenagem, né, para o nosso cérebro, para o nosso organismo. Tanto que, quando muitas pessoas já passaram por isso, de ficar sem emprego, muitas ficam abatidas, ficam depressivas, né? Muitas ficam com síndrome do pânico, porque o trabalho, ele traz para a gente aquele sentimento de sermos úteis, né? De que estamos fazendo algo para o nosso bem e para o bem do outro. E que nós podemos nos expandir muito mais. E traz para a gente uma visão, qualquer que seja esse trabalho, tá, gente? E traz para a gente uma visão de o quanto podemos ser capazes quando nós queremos, né? Quando nós estamos empenhados em entregar algo, em aprender alguma coisa. Por isso é que o seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho. Do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente
fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência, em compensação. Mas é sempre um trabalho. Porque também, para ser inteligente, também a gente precisa estudar, também a gente precisa buscar as informações. É um trabalho. Na 776, o que o Elie fala, né, o Livro dos Espíritos, sobre o progresso. O homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não o foi a viver eternamente na infância. Vocês já pararam para pensar se todos nós, se a humanidade toda se mantivesse com 15 anos de idade, ou com 10 anos de idade, como seria? Como é que nós trabalharíamos, né, nosso desenvolvimento motor, né, nosso desenvolvimento motor, a nossa, né, como é que a gente saberia expandir o nosso subconsciente com outros tipos de experiências, com idades de pessoas diferentes, que têm mais experiência e que conseguem trazer para nós mais informações, porque já tiveram uma vivência, e essa troca, ela tem que ser fluida e necessária. Como que nós discordaríamos dos nossos pais ou das nossas mães, né? As discussões que a gente tem com eles, para que a gente entre em acordo. Como que seria? Então, não seria viável Deus nos trazer à Terra para que nós ficássemos apenas intuídos de uma inteligência infantil, né? De uma mente infantil. E aí o progresso fala o seguinte, na lei do progresso: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, né? Faz parte, é orgânico. Quando a gente nasce, já é orgânico, né? A partir do primeiro dia que nascemos, nós sabemos que a nossa vitalidade vai reduzindo, que faz parte até o dia que chegamos à morte. O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente. Nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Isso eu e o Ricardo, a gente vem falando muito para vocês. Os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por um meio de contato social. Tá vendo como tudo se liga? Desde o começo da aula, como as coisas estão linkadas, como Deus faz as coisas tudo muito encaixadinho, como se fosse um quebra-cabeças. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada. A gente não retrocede, tá bom? Não retrocedemos. Por mais que a gente acredite que a gente retroceda, a gente não retrocede, tá? A gente está sempre galgando aí um passinho na evolução. Uns maiores, outros menores, mas é assim que funciona. No Evangelho fala-se o seguinte: o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais. A alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Quantos de nós já fomos o verdugo de alguém? Não é? Quantos de nós? E hoje estamos como estamos. Então, faz parte do desenvolvimento, não é? É aquilo que a gente fala para vocês, que tudo tem o seu tempo. Tudo tem seu início, seu meio e o fim. Então, é muito importante termos isso em mente. E olha quantas ferramentas Deus nos dá para a gente poder desenvolver e crescer. Isso está no capítulo 25, tá bom, gente, do Evangelho? Espera aí que está cortando aqui. Os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que ela conduz,
dizendo-lhe: anda e chegarás. Toparás com pedras. Olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Ou seja, meu filho, eu estou te dando aqui a ferramenta. Você nasceu com ela, tá? A lei do trabalho e a lei do progresso. Você precisa desenvolver. Para você desenvolver, conforme você vai crescendo, você precisa ter uma religião, qualquer que seja ela. Ou, de repente, você não precisa ter uma religião, mas você precisa ter leituras edificantes e que falem de Deus, né? E com isso, com essas ferramentas, você vai conseguir se desenvolver. E aí eu vou trazer para você e que a sua intenção seja verdadeira, né? Que aí eu vou trazer para você o caminho correto. Qual é o caminho? O caminho do desenvolvimento, o caminho do teu crescimento. É assim, sem segredos e sem fake news. Olha que fácil. Não é fácil, gente? Não é simples. Hã? Quem tem dúvidas? É simples ou não é? Vamos, gente, fala comigo. Tô carente. Simples é, fácil não. Não mistura as coisas. Simples é uma coisa, fácil é outra. Não tá facinho? É facinho, gente. Tá não, tá não. Não dá para colar, não dá para desviar, não dá para pegar atalho, não vem não. Não engana nós, não. Não dá para dar um Ctrl+C, um Ctrl+V aí? Não dá para dar uns truques, não dá para nada. Gente, Despacito, despacito. Despacito. Gente, quem tem dúvidas? Alguém com dúvidas ou a gente pode seguir? Vamos lá? Olha que coisa mais linda, gente. Eu achei tão linda essa foto. Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. É lindo, né? É lindo. Vamos ver o que fala aí nesse capítulo, nesse subcapítulo. Observai os pássaros do céu. Então, calma aí que tá. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. A gente não vem falando aí desde o começo da aula? Olha a gente aí. Nós éramos átomos, hein, gente? Vocês vão saber isso nas aulas do átomo arcândio, né, Ricardo? Olha aí. Vai ficar mais confuso. Éramos nós. Olha nós aí, gente. Para quem não sabia, prazer, somos nós, tá? Há uns bilhões de séculos atrás. Olha como nós éramos bonitinhos e iluminados. Tá vendo? Éramos átomos. Então, Deus deu pra gente essa inteligência, né? Então, ele falou, olha, tem aqui a inteligência, utilizem-a com sabedoria, certo? E aí, a gente continua aqui. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. O homem é insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. Vocês falaram aí no começo da aula, né? Das perguntas que eu fiz para vocês. A gente, às vezes, pede coisas que a gente nem sabe. A gente busca alternativas que quando a gente descobre a solução, a gente nem sabe para que serve. Não é? A gente fica, muitas vezes, pautados no egoísmo, na intransigência, e esquecemos de olhar que é através do simples que as coisas acontecem, que é através das pequenezas que a gente precisa modificar. Então, Deus deu a inteligência. Poxa, olha aí.
vamos tentar utilizá-la da melhor forma possível. Olha que ferramenta que nós temos para a gente poder mexer com essa engrenagem que é a nossa consciência, que é o nosso organismo. Tentemos utilizá-la para o nosso bem, para que a gente consiga expandir esse bem que ela nos faz. Porque não adianta estarmos debilitados e emanando energias ruins, né? O importante quando a gente faz o bem ao outro é emanarmos boas energias, boas intenções. A providência nos deixa entregues a nós mesmos. Frequentemente, nos tornamos infelizes por culpa nossa e por haver desentendido a voz que, por intermédio da consciência, nos advertia. Quem é essa voz que ele está falando aí? Quem que é essa voz que o Evangelho está falando? Pessoal, tá todo mundo aí? Vou ler de novo. Mas eu fico falando toda hora. Fala quem não falou ainda. A providência nos deixa entregues a nós mesmos. Frequentemente nos tornamos infelizes por culpa nossa e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, nos advertia. Se não quiser falar, escreve no bate-papo. Quem é a voz? Vou falar consciência. Não entendi. É a consciência. Não, tem uma voz na consciência. Quem é que traz essa voz na consciência? Quem é? As leis de Deus? As leis de Deus. Perispírito. Perispírito. Quem mais? Ninguém? Mentores. Gente, quando a gente... Deixa eu ver uma situação aqui que seja mais do nosso dia a dia. Quando a gente vai tomar alguma atitude que é uma atitude que a gente vai correr algum risco, tá? Não seja um risco grande, um risco mediano, mas que a gente vai perder, ou vai perder um pouco de dinheiro, ou aquelas pessoas com as quais a gente vai se encontrar vai nos fazer mal, ou aquela atitude que eu vou tomar naquele momento vai me prejudicar no futuro. Não fica lá uma pulguinha na nossa orelha, que a gente fala, que aí foi o que você falou, Eline, da consciência. A consciência não fica martelando a gente assim, ó, cuidado, pensa mais um pouquinho, vai devagar. Não fica? A gente não tem esses insights, não é? Então, quem é que nos auxilia com tudo isso? É a espiritualidade, né? São os nossos amigos que estão do nosso lado e que estão nos auxiliando e que estão nos advertindo. Claro que o livre-arbítrio é nosso, a escolha é nossa. Mas eles nos orientam. Claro que eles também não vão nos orientar chegando na nossa frente, né, frente a frente conosco e falando, olha, Karina, se você fizer isso, vai dar errado, pensa direito. Não é assim, né? Mas são nas pequenas coisas, são nos detalhes, nas sensações que às vezes vêm, né? A gente está bem, de repente vem uma sensação assim de toma cuidado, ou espera um pouquinho, dá mais um tempo. Não é? Não é assim que acontece com o nosso dia a dia? Essa que é a voz, né? É a voz de Deus.
nos advertindo, tentando nos orientar, mesmo que ele saiba que nós temos o nosso livre-arbítrio e podemos escolher. Mas nos orientam, eles estão sempre nos orientando. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar segundo as leis de justiça, de caridade, de amor ao próximo, os bens que ela dá. O Ricardo falou dessa lei a semana passada, não é? A lei de justiça, a lei de caridade e amor. Uma vem juntinha da outra. E olha como Deus é tão perfeito com a gente, que ele nos dá o alimento, ele nos deu a estrutura para nós morarmos, para nós nos alimentarmos, para nós vivermos. Tem alguém com fone ligado aí, deixa eu desligar aqui, peraí. Ele deu toda a estrutura. E ele sabe que ele dando essa estrutura, ele sabe que tem para todos. E o que a gente faz? A gente utiliza com equilíbrio? Sim ou não? Respondam aí no bate-papo. Não. Não. Quem mais? Quem mais? Sim ou não? Utilizamos com sabedoria, com equilíbrio? A gente pode ver até pela guerra que está acontecendo agora, que muitas pessoas correm o risco de ficar sem comida, né? Mas antes da guerra, a gente já utilizava essas ferramentas, né? Eu falo que são ferramentas que Deus nos dá, né? Que isso aqui é o alimento, a natureza, a forma, a água, o nosso oxigênio. A gente utiliza com equilíbrio, com sabedoria, a forma que a gente descarta o lixo. Não, sempre houve o desperdício, né, de água, de tudo. É isso aí. Vamos seguir aqui. Ó, quero ver outras pessoas falando, hein? Tem muita gente aí que está na sala e não está falando. Vou pedir para ligar a câmera. Observar os pássaros dos céus. No capítulo 177 do Fonte Viva, o que ele fala sobre esse tema, tá? Espera aí, gente, que eu não fiz um negócio que eu não estou conseguindo ler. Ajuntai tesouros no céu, disse-nos o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Vocês percebem que como as leis divinas, como ela está sempre falando para a gente, olha, vocês precisam se modificar internamente, vocês precisam modificar a forma de pensar, vocês precisam aprender. Então, põe a mão na massa, mas coloquem a mão na massa com boas intenções. Tenham intenções verdadeiras, tenham intenções que sejam simples, mas que sejam de coração. O Espiritismo vai sempre trazer isso para a gente, tá? Muito, muito. E ele continua. Amealhamos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalado em ti mesmo. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente desencarna, automaticamente nós temos enraizado aqui uma fotografia do nosso perispírito em que predomina tudo aquilo que a gente acredita que são de valores, de intenções,
de sentimentos, tudo está impregnado em nós, né? Como se fossem figurinhas coladas no nosso corpo. Então, não adianta a gente chegar lá, do outro lado, e querer mentir, que a gente não vai conseguir. É isso que ele está dizendo, tá? Que o Fonte Viva está falando. E aí eu trouxe um pouquinho aí do Café com Espiritismo. O que no Vinha de Luz, no 152, no capítulo 152, fala sobre isso, né? Realmente, a ave canta feliz, mas edifica a própria casa. A flor adorna-se tranquila. Entretanto, obedece aos desígnios do Eterno. O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia, em engrandecer-se na sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição. Mais uma vez, olha aí, Deus falando do amor, falando de como que nós devemos trabalhar essa busca de forma correta. Então, eles estão sempre ali buscando, olha, dá uma olhadinha na sua consciência que lá tem a resposta. Conversa com Deus de forma simplista, mas com boa intenção, com verdade. E pede, né? Pede orientação, que ela vai acontecer. Mas para isso, você também precisa trabalhar, progredir. Dúvidas até aí? Posso seguir? Sim, não. Nem isso vocês estão falando. Sim, sim. Muito bem. Gosto que vocês participem, gente, já falei. Não vos afadigueis pelo ouro. No capítulo 25 do item 11 do Evangelho, o que ele diz sobre isso? Né? Por isso foi que Jesus disse, eu quero saber a opinião de vocês, procurai saber quem é digno de vos hospedar. O que Jesus quis dizer com isso aos apóstolos? Por isso foi que Jesus disse, procurai saber quem é digno de vos hospedar. O que Jesus quis dizer com isso, gente? Quem eram as pessoas que eles iam procurar lá no templo, ver com quem eles iam se envolver? Você acha? Tinha os samaritanos lá, né? Tá. Os fariseus. Então, eles precisavam ver quem eram os tipos de pessoas. E tinha os grandão que era mais os pequenos que precisavam da palavra, né? Os grandão, eles não queriam saber disso, eles queriam só saber de dinheiro, de riqueza. Então, eles tinham que procurar saber com quem, na casa de quem eles estavam entrando, com quem eles estavam, né, se envolvendo. Será que é isso? Vamos ver. Quem concorda com a Helenilda? Quem concorda? Felipe, Débora, Caetano, que não falaram ainda hoje. Rosemary, Patrícia. E aí, pessoal? Vamos seguir aqui. Quem é bastante humano para agasalhar o viajante que não tem com que pagar, porquanto esses são dignos de escutar as vossas palavras, pela caridade deles é que os reconhecereis. E aí ele segue aqui falando o quê? Jesus ensinava aos seus discípulos que confiassem na providência. Eles, nada tendo, porque eles eram, né, pessoas humildes, não despertariam a cobiça nos que os recebessem. Né? Então, se eles fossem pedir, né, entrar na casa para falar um pouco da palavra de Jesus, as pessoas que os recebessem
não ficariam surpresas de ver aquela riqueza, e sim pessoas humildes, né? E aí ele fala mais o seguinte, no Evangelho: era um meio de distinguirem dos egoístas e caridosos. Não violenteis nenhuma consciência, tá? Ninguém é obrigada, quando a gente chega na casa das pessoas, que é quando Jesus fala, né? Quando a gente chega na casa das pessoas, a gente não precisa obrigá-los a acreditarem nas nossas verdades. Eles não são obrigados, a gente não tem que impor às pessoas as nossas opiniões, mesmo que elas sejam as religiosas. Nós precisamos o quê? Acolher as pessoas e não impor nada a ninguém, né? A ninguém forceis para que deixe a sua crença a fim de adotar a vossa. Então, quando Jesus fala para os discípulos irem até as casas das pessoas, e que da forma que eles andam, né, da forma que eles viviam, de uma forma humilde, eles não seriam açoitados no sentido de serem julgados por terem riquezas, as pessoas o receberiam de uma forma mais harmoniosa, né? E eles poderiam falar sobre Jesus de uma forma mais tranquila, mas em nenhum momento impor. Então, Jesus orienta para que os seus ensinamentos sejam multiplicados, mas sejam multiplicados através da palavra e das ações, e que não sejam impostos, não é? E aí ele fala o seguinte aqui, ele continua, né? Não os que não pensem como vós, né? Então, a ninguém forceis para que deixe a sua crença a fim de adotar a vossa. Não os que não pensem como vós. Acolhei aqueles que não pensam como vós. Os que venham ter convosco, e deixai tranquilos os que vos repelem. Então, não precisa entrar em atrito, não precisa entrar em discórdia, né? Não precisa entrar em briga. Aí a Carolina fala para a gente aqui assim: sim, para os discípulos procurarem pessoas que já estavam prontas para ouvir a palavra, para receber os ensinamentos. Também, tá, Carol? Mas o importante era que eles fossem às casas das pessoas, e eles sabiam que muitos não os receberiam e outros sim, mas ao falar sobre os ensinamentos de Jesus, ao exemplificar, para que não houvesse essa imposição, para que fosse algo que fosse fluido, mesmo aqueles que falassem mal daquilo que eles estavam dizendo, né? Que eles tentassem compreender, para que uma hora, no momento correto, essas pessoas iam receber e assimilar essa informação. Porque é como se fosse um adubo, né? A gente aduba a terra para que cresçam flores e frutos. Então, colocou o adubo lá na consciência da pessoa, na mente da pessoa, e ela fica ali, por mais que ela seja endurecida, fica ali pensando, fala, poxa, aquela pessoa veio aqui, no seu subconsciente, na hora de deitar a cabeça no travesseiro, a pessoa fica pensando naquilo que o outro disse, né? Que é totalmente diferente daquilo que ele pensava. Então, a gente sempre fica lá, né, quando a gente vai deitar com a nossa consciência, pensando, poxa, mas será que não seria bacana eu agir dessa forma? Mesmo os mais endurecidos, tá? Vamos para a segunda parte. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, né? Então, no dom de curar, o que no Evangelho capítulo 26 fala, né, sobre esse item aí do dom de curar? Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Isso está em Mateus 10:8. E aí Jesus fala o que para a gente, né? No Livro dos Espíritos, na questão 556,
o que que ele diz para nós? Temos o poder de curar pelo simples contato? Eu quero respostas. Temos o poder de curar pelo simples contato? Sim ou não? Pessoal? Eu acho que tem sim. Tem sim. Eu acho que sim. Não. Eita, eu gosto assim, quando fala todo mundo junto. Não. Sim, não. Não. Um sim, um não. Quem mais? Sim. Dois Sim. sim. Não curar totalmente, mas a gente pode, passando boas energias, fazer a pessoa melhorar, se sentir melhor. Tá. Quem mais? Tivemos mais sim do que não, né? Tivemos 2 não e mais sim, né? Quem mais quer opinar? Posso seguir? Vamos lá. O que no Livro dos Espíritos fala? O poder magnético pode chegar até aí, quando secundado pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem. Olha a intenção aí, gente, né? Porque então os espíritos bons lhes vêm em auxílio. Qualquer boa intenção e pureza de coração e pensamento que tenhamos, Jesus vai nos ajudar, vai corroborar com a nossa ação. E aí ele segue. Cumpre desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas ou muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e natural. É energia, gente. Não adianta falar que, porque eu fui fazer uma simpatia, que aí deu certo, porque eu coloquei alguma coisa atrás da porta, porque todo dia eu acordo e coloco o pé direito no chão. Gente, vamos lá. Vocês já estão no básico 3. Nós somos feitos de energia. E o que abastece essa energia são as nossas intenções. É simples. Simples. Não precisa colocar uma roupa amarela, uma roupa vermelha, não precisa colocar uma corrente, nada disso. Tá? É isso que o Livro dos Espíritos está falando. É simples. É a nossa intenção de amor. É a nossa intenção pura. E aí ele continua aqui. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade alheia. Ou seja, questionem. Mas, peraí, você tem o dom de curar, mas por que você está fazendo isso? Que é algo totalmente fora do que Jesus deixou como exemplo. Jesus não era simples nas suas ações? Então, por que nós temos que ter alegorias? Cobrar, né? Isso, né? Por que a gente precisa ter essas alegorias? Não temos que ter alegorias. E aí a gente segue aqui. Olha aí os fluidos na Gênesis. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Olha os nossos fluidos, gente. Olha a energia. Quando vocês vão tomar passe lá no Salão da Paz, quem conhece o GEMB, né, ou quem vai tomar passe em outras instituições, claro que a gente não tem que ser o papa-passe, que a gente fala, né? A gente chama dos papa-passe. Tem gente que quer tomar passe todo dia. Não tem necessidade disso.
quando a gente chega lá e a gente toma um passe, ou às vezes não precisa nem tomar o passe. Quando a gente chega lá, o ambiente, ou no GEMB, tá, gente, ou em outra instituição, o ambiente ele já está preparado. Porque os fluidos das pessoas que ali estão foram para um propósito, né? Os trabalhadores preparam a casa para isso. Tem, claro, a espiritualidade que auxilia imensamente, corroborando com esses fluidos, mas nós também somos partícipes disso. Então, quando a gente vai para lá, a gente fica mais leve, né? Quando a gente sai. Não necessariamente a gente precisa tomar um passe, mas quando a gente vai fazer algum trabalho na casa, né? Qualquer casa que seja aí que vocês frequentem, que não seja também o GEMB, tem gente que eu sei que frequenta outras, e que são casas que são honestas, verdadeiras, né? Idôneas. E aí ele segue na Gênesis. O poder curativo estará na razão direta da pureza da substância injetada, né? Que são os nossos fluidos. Gente, já são quase 9h30 eu falando aqui. Mas depende também da energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante a emissão fluídica provocará e tanto maior força de penetração dará o fluido. Então, quanto mais energia emanarmos de bem, de boas intenções, nos concentrarmos, porque a gente precisa se concentrar para fazer qualquer tipo de trabalho, até para receber as pessoas lá na recepção. Quando a gente vai trabalhar no nosso trabalho, onde a gente tem, né, a nossa renda, a gente também se prepara em algumas reuniões, em alguns dias que são mais importantes que os outros, a gente não tem que se preparar? A mesma coisa. Para fazer um trabalho voluntário, a mesma coisa para fazer um trabalho mediúnico, é a mesma coisa. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja o homem ou o espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas. Então, não adianta eu querer fazer um trabalho de cura aonde eu não estou focado, aonde eu estou emanando energias negativas, aonde eu estou pensando na morte da bezerra. Eu preciso estar preparado. E não é só para o trabalho de cura, para qualquer trabalho. Dúvidas? Dívidas? Estou vendo que ninguém está falando aí. Posso seguir? Dai gratuitamente o que recebeste. Preces pagas. E aí, hein? O que Jesus fala para nós, né? Prevenir-se dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins. Isso está em Lucas, Marcos e Mateus. E aí a gente segue aqui, o que o Evangelho fala para nós. É muito claro, né? Para quem já está no básico 3 aí. A prece é um ato de caridade. É um arroubo do coração. Fazer pagar aquela que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. Como que a gente vai cobrar algo que nos é dado em nosso próprio benefício? Assim como a mediunidade. Deus não vende os benefícios que concede. A justiça de Deus é como o sol. Existe para todos, para o pobre como para o rico. Ficou claro aí, né, gente? Tá bem claro que é errado cobrar. Ah, mas é 1 centavo. Devolve. Devolve, porque a mediunidade,
lhe foi doada. A prece também. O entendimento da prece lhe foi doado por Deus. O nosso corpo é doado por Deus. Agrada a Deus a prece? A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração. E para ele, olha lá a intenção de novo, gente. A intenção é tudo. Assim, preferível-lhe é a prece do íntimo, é a prece lida. E a prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Para ele, se for lida só com os lábios, não importa. Jesus quer que a gente faça uma prece com vontade, com intenção, com verdade. A gente pode chegar à noite e fazer assim, ó. Deus, eu estou aqui. Obrigada por tudo. Se for com boa intenção, se for com amor e com verdade, vai direto assim, ó. Né, Ricardo? Não vai direto? Vai que nem um foguete. Chega mais rápido do que a gente pensa. Vai que nem um foguete, não é? Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor, com sinceridade. Na questão 659 agora. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele. É pôr-se em comunicação com ele. As 3 coisas que podemos propor por meio de prece: enaltecer, pedir e agradecer. Façamos mais isso, né? Façamos mais o mote aqui de enaltecer e agradecer. Deixar um pouquinho esse aqui, ó, o pedir. Não é? A prece torna o homem melhor? Sim. Porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhes envia espíritos bons para assisti-lo. Quantas vezes a gente não está legal e a gente faz uma oração com verdade e a gente não melhora? Quantas vezes? É este um auxílio que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. E quando a gente está bem também, a gente tem que orar e agradecer a Deus. Dúvidas? Não? Está todo mundo quieto, meu Deus. Mercadores expulsos do templo. Ainda aí no capítulo 26. O que ele fala, Jesus, para nós no Evangelho? Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou assim o tráfico das coisas santas sobre qualquer força. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. Gente, vamos lá. Tem gente que fala assim pra gente: poxa, mas eu vou lá na pessoa que lê cartas. Eu vou lá fazer, porque ela cobra só, a pessoa cobra só o que eu quiser dar. Tá errado, gente. Ah, não, eu vou lá e ajudo, a pessoa me faz tão bem que eu vou lá e dou uma cesta básica. Tá errado. Por que vocês acham que o Ricardo até comentou nisso, acho que se não me engano foi na aula passada, por que a gente sempre fala para vocês que nós, como orientadores de vocês, nós, em final de ano, em festa de final de ano, não é para trazer nada para gente, que a gente não vai receber presente. Quando alguns de vocês sabem quando é o nosso aniversário, não é para trazer presente, que a gente não quer. Porque a gente está fazendo esse trabalho com vocês de forma totalmente gratuita, porque a gente assim a recebe. Porque esse amor que a gente recebe é gratuito. Quem somos nós para cobrar? Agora a gente vai falar um pouquinho da mediunidade, tá? No Consolador tem algumas questões que falam sobre a mediunidade gratuita, e eu trouxe aqui as questões para a gente poder, para vocês poderem já ficar por dentro aí
do que vocês vão estudar aí nos próximos mediúnicos, ok? Qual é a verdadeira definição de mediunidade na questão 382 do Consolador? A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. A missão mediúnica se tem aos seus percalços e às suas lutas dolorosas. É uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Olha só o que traz a mediunidade. Olha a importância, e todos nós somos médiuns, tá, gente? Todos nós. Uns psicofônicos, outros videntes, outros apenas de orientação. Todos nós. E todos nós precisamos tratar com importância e comprometimento. Porque nós não precisamos provar para o nosso colega que trabalha conosco que estamos presentes e comprometidos, né? Que trabalha conosco ali nos trabalhos voluntários. Nós precisamos prestar contas a Deus. E se estamos ali, precisamos estar inteiros, presentes e comprometidos, independente do trabalho que seja. Porque a espiritualidade faz um trabalho imenso, nos preparando dia a dia. E aí ele continua no Consolador, né? É justo considerarmos todos os homens como médiuns? Todos os homens têm o seu grau de mediunidade, nas mais variadas posições evolutivas. E esse atributo do espírito representa ainda a alvorada de novas percepções para o homem do futuro. Quando, pelo avanço da mentalidade do mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos. Então, quanto mais a gente vai evoluindo, mais a humanidade, os anos vão se passando, mais a gente vai tendo a percepção de que os nossos 5 sentidos, eles podem se expandir. E quando eles fazem essa expansão, a gente vai conseguindo nos conectar com a espiritualidade, a gente vai conseguindo nos conectar com as nossas boas intenções. Que essa que é a ideia, né? Jesus nos trouxe para isso. E aí ele segue aqui. Na atualidade, porém, temos de reconhecer que no campo imenso das potencialidades psíquicas do homem, existem os médiuns com tarefa definida, precursores das novas aquisições humanas, como um Divaldo, como um Chico, né? É isso que ele está querendo dizer aqui. É certo que essas tarefas reclamam sacrifícios e se constituem muitas vezes de provações ásperas. Todavia, se o operário busca a substância evangélica para a execução de seus deveres, é ele o trabalhador que faz jus ao acréscimo de misericórdia prometido pelo Mestre a todos os discípulos de boa vontade. Ou seja, não será fácil. Foi fácil para Kardec? Não. Por que será fácil para nós? Também não. Por isso que a gente sempre fala para vocês, sejam comprometidos, saibam o que vocês estão querendo, estudem, leiam, pratiquem, façam por onde vocês se conhecerem, para que cada vez mais vocês possam expandir para o melhor, que essa que é a ideia. Qual mediunidade mais preciosa para o bom serviço à doutrina? Qual é, né? Não existe mediunidade preciosa. E é claro que não, né? Deus não dá para metade da população e para outra metade não. É para todos, a lei é para todos. A oportunidade é para todos. Qualquer uma é campo aberto às mais belas realizações espirituais. A gente não está falando, se a partir do momento que a gente expande os nossos 5 sentidos, a gente consegue mensurar um pouco mais o que é tudo isso, o que é essa energia que Deus nos dá e que nascemos com ela.
sendo justo que o médium, com tarefa definida, se encha de espírito missionário, com dedicação sincera e a fraternidade pura, né? E aqui ele está falando aqui como eu já comentei, né? De um Chico, do Divaldo, da irmã Dulce, né? Para que o seu mandato não seja traído de improdutividade. Então, nós também podemos, não é? É para todos. Estou dando uns exemplos aqui que são os exemplos que vocês conhecem aí, que ficaram muito na mídia, né? Mas também podemos. Todos nós somos capazes. Todos nós. Qual a maior necessidade do médium? A primeira necessidade do médium é o quê? Evangelizar-se, aprender, compreender, buscar, receber a informação e aceitá-la de forma humilde, sem preconceito, sem se enraizar e fechar a porta para o novo, né? Então, a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo, em detrimento de sua missão. Então, deixar um pouco de lado, deixar de lado as nossas vaidades, né? O nosso orgulho, o nosso egoísmo, que não pensam vocês que não tem. Tem em qualquer lugar, não é porque é na casa espírita, não, em qualquer lugar tem. Porque estamos falando de seres humanos, imperfeitos que somos, né? Então, quando estamos nesse ambiente, ou vamos para esse ambiente, a gente precisa aprender, a gente não pode ficar com essas amarras de melindres, de vaidades, de orgulho. Porque nós estamos lá em prol de um único objetivo: nos melhorarmos para que a gente consiga auxiliar o próximo. E esse próximo também são os espíritos. Que só não estão com a carcaça aqui, né? O material, o nosso corpo físico. A mediunidade pode ser retirada em determinadas circunstâncias da vida? Os atributos medianímicos são como os talentos do evangelho. Se o patrimônio divino é desviado de seus fins, o mau servo torna-se indigno da confiança do Senhor, da seara da verdade e de amor. É justo, então, cobrar? Não. O que será que é recebido, né? O que será que essas pessoas que cobram atraem? Que tipos de espíritos que atraem? Não é? Enfim, uma resposta que vocês já sabem, seria justo aceitar a remuneração financeira no exercício da mediunidade. Quando um médium se resolva a transformar suas faculdades em fonte de renda material, que é um benefício, né, que Deus nos dá, que é dado de forma gratuita, será melhor esquecer suas possibilidades psíquicas e não se aventurar pelo terreno delicado dos estudos espirituais. Não faz sentido, né? As energias que essas pessoas atraem são totalmente diferentes e arbitrárias. Que aí são os espíritos zombeteiros, são os obsessores, que vêm com uma capa, né? Transformados de bons espíritos, e traz para essas pessoas pensamentos e informações totalmente de falta de critério, né? Não tem critério, não tem amor, não tem senso de justiça. Nos trabalhos mediúnicos, nos mediúnicos, vocês vão perceber muito isso, né? Os nossos irmãos que a gente auxilia nessas reuniões mediúnicas, o quão a energia, o quão tênue ela é e transforma as pessoas no seu dia a dia.
de negatividade. É muito tênue essa linha, gente, muito tênue. Por isso que a gente sempre fala para vocês, observem os pensamentos, estejam sempre vigilantes, porque é muito tênue. Karina? Oi? Uma perguntinha, por favor. Essa questão desses médiums falsos, vai assim dizendo, eles passam o que eles leem nos livros e tudo mais, que eles cobram por isso, então, como você falou, o que se aproxima deles são esses espíritos mais baixos. E as pessoas que recebem essas mensagens, elas recebem também essa energia negativa ou elas recebem uma energia positiva? Pelo fato de ela ter a fé de estar lá, porque ela acredita naquilo que ele está falando, que, entre aspas, está na Bíblia. Porém, aquilo que ele transforma aquilo em dinheiro. A pessoa que está recebendo essa mensagem, ela recebe essa mensagem distorcida, é válida essa mensagem para ela ou não? Se ele está cobrando a mediunidade, sim, é distorcida. Tá, mas a pessoa que recebe, essa mensagem é válida para ela que recebeu? Como assim é válida? Não entendi a sua pergunta. Se o médium, vamos ver se eu entendi, tá? Se o médium que está recebendo a mensagem, né, de um espírito que já desencarnou, ok? Ele vai lá e psicografa uma mensagem, certo? Uma carta. Não, tá? não vamos dizer que seja nada psicografado, tá? Vamos dizer assim, esses pastores aí que cobram por passar essas mensagens da Bíblia para as pessoas em si, eles passam as mensagens da Bíblia, você concorda? Eles nem as pessoas. Isso. Aí vai as pessoas com muita fé nesses cultos. Essa mensagem que ela recebe é válida para ela? Essa mensagem que a pessoa recebeu desse pastor falso, vamos assim dizer. Você está falando da pessoa que a recebe. Então, vamos lá. Se a pessoa, se o frequentador que está recebendo essa mensagem, que está ouvindo, está de ouvinte, está recebendo essa mensagem, se o frequentador que está lá, ele está com uma intenção pura, né, uma intenção de se melhorar, automaticamente a mensagem que ele vai receber dessa pessoa, qualquer que seja ela, tá? Independente seja pastor de qualquer religião ou de qualquer dogma, enfim. Se a pessoa que receber essa mensagem, ela precisa fazer o quê? Ela precisa avaliar o teor dessa mensagem. Ela precisa se questionar. Porque muitas das vezes, fazemos interpretações erradas das leis divinas. Como da Bíblia, como do Evangelho. Então, a gente tem que fazer o quê? Até para o Espiritismo, que é o que a gente sempre fala para vocês. A partir do momento que nós estamos recebendo, não significa que o que a Karina e o Ricardo estão falando é uma verdade absoluta. Vocês precisam fazer o quê? Estudar. Pesquisar, né? Precisa estudar e saber se o que a gente está trazendo aqui é verídico. Então, a pessoa, vocês que estão aqui recebendo essa informação da gente, se vocês estão com boa intenção, com intenção de amor, automaticamente vocês vão questionar o que a gente está falando. Para vocês poderem absorver de forma transparente e fluida. Automaticamente. Porque o Espiritismo, ele fala isso para a gente questionar, né? E dentro desse modelo que você falou, Ricardo, a pessoa que recebe a informação, independente se ela esteja, se é de um pastor, de um padre ou de um palestrante do GEMB, se ela estiver com boa intenção, o que ela vai receber são as boas palavras, ela vai receber de uma forma amorosa. Porém, ela precisa se questionar, porque a energia que essas pessoas que têm o dúbio sentido nas interpretações de Deus e das leis, e que falam de forma incorreta, porque nós, seres humanos, somos assim, a gente traz as leis de Deus para nossas vaidades, os nossos orgulhos, e enfim, ela precisa se questionar.
e ver se de fato todo o contexto que a pessoa está falando está correto. Fechado? Tem sempre que questionar. Deixa eu seguir aqui, que já são 10 para as 10, gente. Só para a gente encerrar a aula e vocês fazem as perguntas finais, tá? A remuneração financeira no trato das questões profundas da alma estabelece um comércio criminoso, no qual o médium deverá esperar no futuro os resgates mais dolorosos. É fato. Se eu estou cobrando por aquilo que não me é lícito cobrar, eu vou. É a lei da ação e reação, gente. Eu não posso cobrar para doar amor, para doar caridade. Não posso cobrar por isso. A mediunidade não é ofício do mundo. E os espíritos esclarecidos na verdade e no bem conhecem mais que os seus irmãos de carne as necessidades dos seus intermediários. Nós estamos aqui para auxiliar as pessoas, para auxiliar, tá? E aí, só para a gente encerrar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. É isso, pessoal. Deixa eu parar de gravar aqui. Não sei se eu parei. Dúvidas, dívidas ou traumas? Não parou a gravação, não, viu?